Esse título resume bem o que eu senti do começo ao fim desse filme. É um filme que tá cheio de beleza, principalmente no início, em que parece que tá tudo bem. E falando em beleza e sublime, eu logo me lembrei de Burke, de Edmund Burke, que é um autor que eu gosto muito. No livro em que ele fala sobre a beleza e o sublime, o livro se chama Investigações Filosóficas sobre Nossas Origens acerca da beleza e do sublime, alguma coisa assim, é um título bem grande. E nesse livro ele fala da beleza como uma qualidade responsável por causar amor e sentimentos ou emoções referentes ao amor, como por exemplo a calma, que é muito diferente do desejo, que aí está mais associado com uma coisa mais de paixão mais violenta, mais tempestuosa. E mesmo que seja uma definição muito simples, é bom guardar essa definição bem simples. Na verdade, ele discorre sobre o assunto durante todo o livro. Não é um livro muito grande, mas é um livro bem denso de conteúdo. Mas é bom a gente guardar essa definição, porque ela ilustra bem o que a gente vê quando assistimos a essa obra, que é uma obra, inclusive, bem diferente do que Gaspar Noé fez durante toda a sua carreira, onde ele estava muito mais focado em corpos mais jovens, assuntos mais polêmicos, como drogas, vícios, violência mais explícita. E esse filme é bem mais brando, digamos, é um filme bem mais gentil para o espectador. Mas, apesar de ser um filme mais brando, mais gentil, ele tem ainda aquela característica muito peculiar dos filmes do Gaspar Noé, que é uma sensação de que a qualquer momento algo terrível vai acontecer. Ainda mais se tratando desse diretor, né? E eu realmente fiquei curiosa com esse filme. Tava lá, na capa, 2 velhinhos se abraçando de forma muito fofa, um título bem diferente, bem incomum, e dirigido por Gaspar Noé. Mas eu realmente tive uma grata surpresa com esse filme. Além da sua beleza inerente, ele é todo muito planejado, sabe? Apesar de lembrar muito a Nouvelle Vague. E a gente sabe que a Nouvelle Vague, na verdade, não era nada planejado, era bem espontâneo até. Pelo menos os filmes mais radicais da Nouvelle Vague, né? É como se ele planejasse um filme com características da Nouvelle Vague, misturando um pouco com o formalismo no modo como ele conta essa história. O que eu quero dizer com isso? O conteúdo desse filme é essencialmente realista. Tão realista que aborda um dos assuntos mais reais e verdadeiros que o ser humano pode conhecer, que é a mortalidade, que é o fim, que é a morte. O que é mais real do que a morte? O que é mais real e verdadeiro que a gente conhece do que a morte, além da própria vida? Então esse é um tema muito realista. E ele conduz essa narrativa como se fosse um documentário mesclado com alguma coisa estilística, sabe? Um formalismo na forma do filme, um formalismo na narrativa. Então, o conteúdo é muito realista e a narrativa, ou seja, o modo como ele nos conta essa história, está muito atrelado a noções formalistas, a teorias formalistas. Os formalistas eram completamente contra o realismo da forma do filme. Então, ele mescla muito bem essas duas teorias, esses dois preceitos cinematográficos de forma muito excepcional. E a gente sabe que esse filme foi muito bem pensado, muito bem planejado nos seus detalhes, porque logo no início ele nos mostra uma imagem que prefigura o que, no desenrolar do filme, será algo muito simbólico, que é a tela dividida. Ele divide a tela no início do filme, mas um pouco antes disso, antes dele dividir a tela, a gente vê uma mulher que abre a janela
e do outro lado a gente consegue avistar o seu marido, que também está de frente a uma outra janela. Cada um tem a sua própria janela, cada um tem a sua própria tela. Eles estão ali, já no comecinho do filme, meio que sem querer querendo, divididos, que é o que realmente acontecerá na maior parte do filme. E aqui vai um parênteses porque eu particularmente adoro filmes que são muito bem planejadinhos, sabe? Que é de cabo a rabo, muito bem pensados. Eu gosto que cada gesto, cada movimento, cada objeto, cada evento na narrativa seja extremamente significativo. E essas primeiras imagens, o prólogo do filme, dialoga com o final de uma forma assim excepcional, que eu realmente fiquei muito, muito feliz de ter visto esse filme. Eu realmente fiquei feliz de ter insistido em assistir esse filme, porque o começo pode parecer muito banal, né? Muito sem graça, mas ele é muito significativo. Isso é uma das coisas que eu mais gosto em um filme. Né? Isso é uma coisa assim, particular, uma coisa minha. Eu gosto que o filme seja redondinho. Eu gosto quando o tema ele se apresenta nos minutos iniciais e ele só vai crescendo, só vai ganhando intensidade à medida que a narrativa vai se desenvolvendo. Eu gosto disso. Eu acho que é uma coisa difícil de fazer, então eu admiro muito quem consegue fazer isso. E eu realmente tive que voltar no início do filme, porque quando ele terminou, me veio a sensação de que eu tinha perdido alguma coisa no começo. E eu não estava satisfeita, então eu voltei no início e tentei perceber algum detalhe. E realmente eu estava certa. Eu tinha perdido, eu não tinha dado o devido valor para o prólogo desse filme. Verdadeira aula de como você consegue colocar o tema já nos minutos iniciais do seu filme e esse tema só ir crescendo, se desenvolvendo. Você pode chamar de tema, você pode chamar de ideia governante. O Robert McKee chamava de ideia governante. Eu tenho uma aula nesse canal sobre isso, sobre a ideia governante. E eu particularmente acho muito legal essa ideia estar instalada desde os minutos iniciais do filme. A beleza desse prólogo é tudo muito significativo. Não é à toa. Não é à toa o movimento que esses atores fazem. Não é à toa a posição em que a câmera fica mostrando ela de um lado da janela, ele do outro lado da janela e a janela como se fosse um quadro, que é exatamente o que vai acontecer dali a pouco. E é ainda mais belo, percebemos que há realmente uma ênfase na beleza, pelo menos inicial do filme, quando, depois de apresentado o título do filme, a cantora francesa Françoise Hardy aparece cantando Mon Ami La Rose, ou Minha Amiga Rosa, algo assim. Não é à toa a escolha dessa cantora, não é à toa a escolha dessa cantora e dessa música junto, sabe? A música fala sobre algo que desabrocha e morre, e uma hora você admira e outra hora ela já está envelhecida, e, enfim, é como se fosse uma rosa. Eu vou deixar aí para vocês ouvirem, é bem bonito. E essa música também conversa, sem dúvidas, com a ideia do filme. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses. Particularmente quando eu terminei o filme e voltei ao início, eu percebi mais o quão evidente era que aquele momento se tratava de um depois da morte. Ou, sei lá, se vocês quiserem chamar de céu para ficar mais didático, não sei. Mas é essencialmente isso, o que aconteceria depois da morte. Mas é como uma metáfora, não é de forma literal.
E eu fiquei realmente feliz com aquilo, porque durante todo o filme uma agonia gigantesca vai tomando conta. Porque a mulher em questão, ela tá doente, está com Alzheimer. E o marido parece ter uma amante. Mas ter uma amante não é tão ruim assim. Porque, na verdade, ele simplesmente não consegue ter paciência com ela, ele não consegue lidar com a doença da sua própria esposa. E ele, claro, tem muitos conflitos internos. Segundo Burke, tudo que causa terror, ou seja, relacionado ao terrível, é fonte do sublime, já que causa sensações ou emoções mais fortes do que o espírito é capaz de suportar. O sublime de Burke exige o envolvimento do espectador, seja numa obra literária ou pictórica, exige o sentimento de perda ou encarar a morte. Para Burke, o sublime é uma mistura de prazer e dor. Tudo que seja de algum modo capaz de incitar as ideias de dor e de perigo, isto é, tudo que seja de alguma maneira terrível ou relacionado a objetos terríveis, ou atua de algum modo análogo ao terror, constitui uma fonte do sublime, isto é, produz a mais forte emoção de que o espírito é capaz. Seguimos para as partes que eu acredito que o sublime começa a se revelar, de forma sutil, mas começa a se revelar durante a narrativa. Depois da canção interpretada pela belíssima Françoise, a atmosfera muda completamente. Tanto que é evidente pela cor que ele abre o filme. É um sépia que vai sumindo aos poucos e dando lugar a cores mais vivas. Mas essa cor que ele abre, esse sépia, é tipicamente uma cor velha, né? Uma cor que lembra algo antigo. E é nesse momento que a tela vai se dividir. E aí a gente vai acompanhar nossos dois personagens vivendo suas vidas juntos e separados ao mesmo tempo. Juntos porque eles habitam o mesmo espaço, mas separados porque eles estão em mundos paralelos. Por conta da doença da mulher, é como se ela vivesse num tempo diferente do seu marido. Acredito que não só um tempo, mas realmente um mundo completamente paralelo. Mas ele também não está tão instalado na realidade assim. Apesar de não estar doente, é como se ele não percebesse que está diante de um dos momentos mais críticos de sua vida. E passa a maior parte do tempo pensando numa outra mulher e também no seu próximo livro, que tem como temática, adivinhem, o sonho. Ele é como um cineasta aposentado ou um crítico de cinema aposentado. E vai um parênteses aqui porque eu acredito que foi até uma tentativa de autocrítica ou autoanálise do próprio diretor, né, do Gaspar Noé, sobre sua profissão, sobre seu mundo, suas obras, enfim, sobre sua cosmovisão do cinema, da própria vida. Não sei, mas pode ter sido, até porque quem interpreta esse senhor é o maravilhoso Dario Argento, que é um cineasta, que inclusive interpretou muito bem, né? Ele convenceu demais de que ele era aquele personagem. Um homem que quase se mistura na sua bagunça, nos seus livros, no seu caos, que é basicamente o reflexo do seu interior. Não poderia ser diferente. A falta de diálogo, a falta de movimentos mais bruscos, a falta de um objetivo mais ou menos certo, nesse filme deixa a gente um pouco sem rumo, sabe? E depois eu pensei que era exatamente essa a proposta do filme mesmo. Os personagens estão sem rumo, não só os velhinhos, mas o próprio filho do casal, que leva uma vida cheia de incertezas e possíveis traumas. Confesso que fiquei um pouco frustrada no início, com esse vai e vem, com essa falta de ação, que agora eu percebo que não tinha falta de ação nenhuma. Na verdade, tinha muita ação, sim, só que é um tipo de ação que a gente está muito não acostumados a encarar. É uma ação um pouco mais mental, é uma coisa mais psicológica, né? Mas é uma coisa interna que vai gerando essa agonia crescente durante o filme. Apesar de eu gostar de filmes mais lentos,
As pessoas sabem que eu gosto muito de Tarkovsky, por exemplo. Essa falta de atividade nesse filme mexeu muito comigo. É o tipo de filme que você vai gostando cada vez mais, a cada vez que pensa nele. Ele vai enriquecendo, sabe? Não é um filme efêmero que você simplesmente vê, gosta, mas na hora que pensa sobre ele, parece que ele continua na mesma. Não, esse filme ele vai ganhando camadas psicológicas e até mesmo técnicas também. Você pensa sobre ele, principalmente revendo algumas partes importantes, e vai percebendo as escolhas do diretor. Por exemplo, a câmera não tenta ser transparente nesse filme. E não basta apenas acompanhar os personagens para perceber isso. Não basta a câmera, por vezes, estar trêmula. A pós-produção também deixa isso claro. Também deixa claro que se trata de um filme. Por isso eu disse sobre essa questão do formalismo. Apesar do conteúdo parecer um documentário, ou que estaria na ponta oposta do formalismo, existe essa predileção à estilização da forma do filme, da forma como ele conta essa história. Desde o prólogo, ele corta um mesmo plano com uma imagem em preto. Entre esses dois planos, ele coloca uma imagem em preto. A sensação é de como se piscássemos. Parece haver uma tentativa de representar o espectador com a câmera. E aí a gente escolhe se vai para um lado ou para o outro. Podemos acompanhar apenas um e depois rever o filme acompanhando somente o outro. Podemos intercalar e tentar ficar onisciente. Sei lá, existem algumas escolhas que a gente pode fazer. Chegando aos minutos finais do filme, tudo vai ficando cada vez mais complicado. A doença dela parece piorar e ele já não tem tanta paciência mais. Até acaba sofrendo um ataque cardíaco. O sublime está representado aqui nesse filme como o terrível medo do fim, o terrível medo da mudança. Muito mais por parte dele, claro, do que dela, que simplesmente fecha os olhos. Uma rápida busca no Google, a gente encontra que vortex ou vórtice é um escoamento giratório onde as linhas de corrente apresentam um padrão circular ou espiral. São movimentos espirais ao redor de um centro de rotação. Ele surge devido à diferença de pressão de duas regiões vizinhas. E é um movimento que pode ser muito forte e destruidor. Algo que não tem controle.